Imagina um atleta profissional, campeão do Super Bowl, com um corpo de elite no seu auge, e do nada, numa mesma temporada, ele desaba. Rasga o ligamento do joelho, machuca o ombro, estoura o outro joelho e perde a sua vaga de titular. A carreira dele quase acabou naquele dia, naquele momento. E qual foi o motivo? Não foi azar, não foi excesso de treino. Foi uma coisa que ele fez achando que era saudável porque os colegas de time falaram que era bom. Ele parou de comer carne vermelha e começou a fazer jejum. Esse cara existe, o nome dele é Taylor Rapp. Ele é um safety, jogador de futebol americano do Buffalo Bills, campeão da NFL. E a história de como ele quase destruiu a própria carreira, comendo, entre aspas, certo, segundo a indústria mainstream, e reconstruiu tudo voltando a comer como o seu bisavô comia. Essa é uma das aulas mais importantes que você vai ouvir sobre alimentação e metabolismo. Então, vamos entender a história desse atleta, do Taylor Rapp. Deixa eu te contar exatamente o que aconteceu com as palavras dele. Segundo ano na NFL, o Rapp estava indo muito bem. Titular, jogando muito. Então os colegas de time começaram a encher o ouvido dele com aquele papo que você já ouviu 1000 vezes. Mano, eu parei de comer carne vermelha e minha energia melhorou. Me sinto mais leve. Acho que você já ouviu essa conversa em algum lugar. E ele comprou essa ideia, cortou a carne vermelha e resolveu comer apenas frango, ovo e peixe. Aquela proteína magra, limpa, que te passa uma ideia de certo. E não parou por aí. Ao mesmo tempo, ele resolveu fazer um jejum intermitente pesado, às vezes 22, 24 horas sem comer. Uma única refeição por dia, como um atleta profissional que treina pra caramba. Nas palavras dele, ele disse: foi a pior ideia da minha vida. Ele chamou a combinação de combo mortal. Por quê? O que aconteceu? Escuta na cronologia que eu vou te contar, porque, mano, é de arrepiar. Ele tava numa boa, num treino, literalmente só alongando o quadril. E literalmente o joelho dele estourou. A LCL, o ligamento lateral, ficou 3 semanas fora de jogo. Perdeu a vaga de titular. Quando ele voltou, ele rasgou o ombro. Jogou machucado, mas com o ombro rasgado. E aí ele torceu o outro joelho, o MCL. Fim de temporada, cirurgia no ombro. Uma temporada, 3 lesões graves. E ele disse exatamente essas palavras, e isso que é a chave de tudo. Em toda a carreira dele, desde criança, ele nunca tinha tido uma lesão grave. O pai dele, um homem com um bom conhecimento, botou ele e o irmão pra comer bife e carne vermelha desde moleque. Sempre comeu carne. Sempre. Nunca tinha se machucado sério. E foi justamente no ano em que ele cortou a carne vermelha e começou a passar fome que o corpo dele desabou. Coincidência? Talvez. Eu não acredito nisso. Ele mesmo respondeu: eu não acho que foi coincidência. Todas essas lesões aconteceram exatamente quando eu fiz essas duas mudanças. E agora deixa eu te explicar a bioquímica por trás disso, porque não foi mágica, foi consequência. Quando o Rapp cortou a carne vermelha e entrou em um jejum extremo, ele fez duas coisas ao corpo dele ao mesmo tempo. O primeiro, um déficit calórico brutal. Ele contou que chegou ao menor peso da carreira, perdeu de 8 a 10 quilos, quase tudo de massa muscular, em um esporte que ele mesmo descreve como um acidente de carro a cada jogada. Ele chegou num jogo mais fraco, mais leve, mais frágil do que sempre esteve, um corpo sem combustível, sem matéria-prima, que para se reconstruir depois de uma porrada, daria muito trabalho. Segundo ponto, déficit de nutrientes. E aqui é o ponto em que a gente martela nesse canal. Carne vermelha não é só proteína, é a fonte mais densa que existe e biodisponível. Zinco, ferro M, vitamina B12, creatina e os cofatores que constroem e reparam seus tecidos musculares. Quando você troca bife por peito de frango e ainda passa 22 horas sem comer, você não está só comendo menos caloria, você está cortando os tijolos que o seu corpo usa para consertar os seus ligamentos, tendão e ossos. Agora você junta os dois. Um corpo faminto, sem músculo, sem os nutrientes de reparo, levando pancada toda semana, todos os dias. O resultado não é que ele teve uma sorte ruim. Não. É uma matemática simples. O seu ligamento vai aonde a estrutura está mais fraca. Repara na sabedoria ancestral escondida aqui. O pai dele, sem ver nenhum estudo, botou os filhos para comer carne vermelha desde criança, porque ele entendia que isso era o que o corpo deles precisavam para fazer reparo. E o corpo do Rapp foi blindado a vida inteira por isso. No dia em que ele abandonou o que funcionava para seguir o conselho da modinha, esse corpo quebrou. Só que aí vem uma virada muito importante nessa história. Depois desse desastre todo, o Rapp foi pro caminho oposto do que o mainstream prega. E foi aí que ele renasceu. Ele foi pro conceito de alimentação que nós pregamos nesse canal, que é animal based, que é consumir comida ancestral de verdade. E os resultados, nas próprias palavras dele, são impressionantes. Primeiro, a composição corporal. Hoje, ele pesa de 8 a 10 quilos a mais de músculo do que naquele ano do desastre e das lesões. E ao mesmo tempo, ele está mais magro, com menos gordura.
comendo mais. Ele contou que naquela época ele comia cerca de 2.000 calorias e estava fraco e gordo. Hoje ele come 3.000, 3.500 e tá mais forte, mais seco. Isso mostra uma coisa que a gente fala sempre. A caloria, ela não é linear. No meio da equação tem a sua tireoide, tem o seu metabolismo, tem um corpo bem nutrido, queimando mais caloria. Quando o seu corpo ele vive faminto, ele se agarra à sua gordura e consome músculo. E eu falo constantemente isso dentro da Primal Academy. Meus alunos de consultoria às vezes vêm falando pra mim: eu consumo 2.000, 2.500 calorias na minha dieta. Eu trago pra eles: você não tem base de quanto que o seu corpo precisa até o dia que você otimizar ele na máxima performance, otimizar essa termogênese na máxima performance dela, aí sim você vai conseguir entender quanto que o seu corpo queima de caloria naquele momento em que você se encontra. Então, a recuperação, escuta isso aqui, porque é ouro. Ele mede a recuperação pelo dia da semana em que o corpo vira a chave. Então, depois de um jogo de domingo, por exemplo, na época da dieta ruim, ele só se sentia recuperado quando ele jogava no domingo, ele só sentia a recuperação na sexta ou no sábado da outra semana, quase uma semana inteira. Depois que ele mudou o estilo de alimentação para o animal based, com carboidrato de verdade, na terça-feira ele já estava totalmente recuperado. 2 dias depois do jogo, ele já estava pronto. Isso em um corpo que passou por uma rotina de jogo, onde ele sofria pelo menos 10 acidentes de carro por partida. Terceiro, a mobilidade intestinal, física e a inflamação. Ele contou que hoje ele consegue agachar mais fundo, com mais amplitude, sem aquela sensação de quadril velho que ele tinha antes. Ele tirou todos os óleos de semente da alimentação, tirou o glúten, e as articulações elas pararam de doer, pararam de travar. O irmão dele, que entrou no Animal Based antes dele, teve a mesma experiência. Dores e lesões antigas simplesmente sumiram. E o que é essa Animal Based que eles faziam? Não é nada mágico, é simplesmente comer carne vermelha de verdade, a grande parte da sua dieta ser consumo de vísceras, fígado, coração, tudo fresco, pois são alimentos que têm a maior densidade nutricional para o seu corpo. Consumo de ovos, laticínios cru e carboidratos vindo de frutas e mel, com um pouco ali de batata e arroz. São comidas que o meu bisavô se alimentava, que o seu bisavô provavelmente reconheceria com muita facilidade. E ele até leva a própria comida em um pote de vidro pro clube, porque ele não confia no óleo de semente que usam para cozinhar ali no clube. E aqui tem uma parte dessa história que eu amo, porque mostra como a gente tá de cabeça para baixo nos dias atuais. O Rap, ele é o cara mais saudável do vestiário. Leva a própria comida, come fígado, coração, tutano. E sabe como os colegas dele tratam ele? Eles zoam, chamam ele de esquisito. Pô, você come tripa, mano. E ele mesmo disse: eu sou como se fosse o nerd da escola, o moleque que apanha por causa do que come. Enquanto isso, os monstros que jogam ao lado dele, com 180 quilos, fazendo supino com quase 300 quilos, eles vivem à base de frango frito. Na noite da semana do jogo, comem pizza. No dia depois do jogo, na semana depois do jogo, vivem de fast food e comida de conforto. E funciona, talvez, por um curto período. Esses atletas, eles têm um prazo de validade. E quando eles param de jogar, eles param de viver, porque a saúde deles se encerrou junto com a carreira. E o Saladino, que entrevistou o Taylor Rapp, explica por que funciona por enquanto. Por que esses caras comem isso e conseguem sobreviver. Esses caras são a elite genética do planeta. O corpo deles aguenta um abuso por um tempo porque eles são geneticamente absurdos. Mas o óleo de semente vai se acumulando nas células ano após ano, feito uma bomba relógio. E um dia, ele bate a parede. A maioria não chega nos 30 anos na NFL. O Rap já apostou no oposto, uma nutrição ancestral para ter longevidade, para estar disponível e quando encerrar sua carreira continuar com a sua vida. Porque ele mesmo diz, no esporte dele, o cara menos talentoso que tá sempre em campo vale mais do que o gênio que vive sempre se lesionando e machucado. Então, olha a lição dessa história, porque ela não é sobre um jogador de futebol americano. O Taylor Rapp fez tudo, entre aspas, certo, segundo a mídia, segundo o mainstream. Cortou carne vermelha, comeu proteína magra, fez jejum, e o corpo dele desabou em pedaços. E ele só se reconstruiu quando voltou a comer como o ser humano foi desenhado para comer. Carne vermelha, vísceras, tutano, gordura animal, frutas, mel, comida ancestral. E aqui tá o ponto que você não precisa ser um atleta da NFL para aprender a fazer isso, para ter os benefícios disso, para se alimentar dessa maneira. O mesmo conselho furado que quase acabou com a carreira do Taylor é o que te empurram todos os dias. Não consuma gordura saturada. Opte por óleos vegetais, corta a carne vermelha, faça jejuns extremos, consuma apenas proteínas magras. E aí você se sente cansado, inflamado, se machucando à toa, com a imunidade baixa, cheio de espinha. E você não entende o motivo. Me alimento bem, faço tudo certo conforme a mídia me traz. Você não entende o que está acontecendo. E é justamente
o que acontecia com o Table Rap e que acontece com 99% das pessoas que decidem mudar a saúde e o estilo de vida. E é justamente por isso que eu faço esse trabalho que eu faço aqui, que eu propago essas informações, porque eu tenho mais de 10 anos na nutrição, atendendo e cuidando das pessoas. E eu sei que diariamente eu recebo no meu consultório pessoas que trazem esses dados dentro da Primal Academy, que é a nossa comunidade de nutrição, metabolismo e otimização de testosterona para os homens. Lá dentro eu recebo constantemente pessoas que falavam, eu fazia o que a indústria fitness falava para mim fazer e não via resultados. Eu me sentia sempre inflamado, doente e não entendia o porquê. Hoje a minha vida mudou. E foi o que aconteceu com o Table Rap. O corpo dele não foi diferente das outras pessoas. O seu também não é diferente das outras pessoas. O nosso corpo, ele quebra quando você tira o que ele precisa e reconstrói quando você devolve para ele o que ele precisa. A comida ancestral, mano, não é dieta da moda. É a matéria-prima que o teu corpo espera há milhares de anos. Então, se você quer o caminho completo para aprender a comer como o Table Rap aprendeu a comer, com o protocolo Animal Based, pró-metabólico, destrinchado passo a passo, é isso que eu construí dentro da Primal Academy. Então, vai no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, clica ali, vê a página de venda, vê se é para você. Se fizer sentido, vai ser um prazer te receber lá. Hoje somos uma comunidade de quase 400 alunos que literalmente são o meu orgulho do trabalho que eu estou construindo aqui, graças a Deus. Então, se fizer sentido para você, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado. Fechou? Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo clareou a sua mente, se essa história fez sentido para você, dá uma força, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui também que eu vou respondendo cada um. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.